Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre suportes e resistências. Quais são os principais suportes e resistências, como traçar esses suportes e resistências no gráfico, de que forma esses suportes e resistências trabalham, né? E quais são os tipos, né? Suportes e resistências dinâmicos, né? E suportes e resistências no preço. Os níveis em que eles são mais importantes, são mais difíceis de serem rompidos, e aqueles níveis intermediários que servem como referência para novas entradas. E como os níveis de Fibonacci podem ser úteis para traçar suportes psicológicos, suportes intermediários e também projetar níveis de objetivos para suas operações, tá bom? Então vamos tratar aqui de suportes, resistências e Fibonacci. Vamos lá para a tela do computador. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Bom galera, estamos aqui no gráfico do INZ19, o mini índice, para iniciar o estudo de suportes e resistências. Inicialmente, nós vamos definir o que são suportes e resistências. Tá? Olhando esse gráfico de 5 minutos, onde nós vamos identificar suportes? Todo lugar onde o preço que vinha caindo encontra uma força contrária compradora e faz com que ele pare de cair. Então eu vou marcar aqui os principais suportes que nós observamos inicialmente nessa região, ok? Depois, outro suporte aqui nessa região, ok? Depois, outro suporte aqui nessa região, entrou força compradora aqui. Depois, novamente aqui. Né? E por fim, foi aqui que seguraram-se os preços. Então, provocando um movimento que reverte o preço na direção contrária. Tá bom? Então, suportes são regiões de preço capazes de fazer com que o preço pare de cair devido a uma ação de força contrária compradora. Tá? Se o preço vem caindo, é porque a força vendedora é predominante. Quando ele estabiliza, há um equilíbrio, até que esse suporte seja vencido por aumento na força vendedora. Entra novamente aqui a força compradora, estabelecendo uma nova faixa de suporte. Ficou claro? Agora vamos ver as faixas de resistência. Praticamente o mesmo significado, sendo em direção contrária, né? Vamos voltar no gráfico. Vamos mudar aqui o time frame para os 15 minutos. Vamos voltar aqui para o dia anterior. Ok, resistências. Então nós vemos aqui o preço começando a reagir numa alta, né? Venceu essa faixa de preço aqui, né? Tá certo? E começa a subir. Realizou um pivô de alta aqui. Então aqui a gente tem a primeira resistência rompida, que é onde foi feito o primeiro topo, né? E dá origem ao pivô de alta. A segunda faixa de resistência surge aqui nesse segundo topo. Ó. Aqui inicialmente houve uma entrada de força vendedora, né? Fez com que o preço recuasse e depois ele rompe. Vai encontrar outra resistência aqui nessa faixa.
né? Observe que curioso, né? E por fim, aqui nessa faixa. Observe que curioso. A resistência rompida, né? Ela só serve como resistência aqui, o preço volta a cair. Depois ela é rompida, encontra uma nova faixa de resistência, o preço volta para testar agora como suporte, né, a resistência anterior. Isso aqui se chama inversão de polaridade, quando a resistência passa a atuar como suporte no momento futuro. Tá ok? Isso aconteceu novamente nessa posição. Entrou aqui força vendedora, fazendo o preço cair. Ela estabeleceu aqui uma inversão de polaridade nessa posição. Foi uma resistência fraca, né? Praticamente o preço andou de lado, mas aqui suportou bem o preço, atuou como suporte eficientemente. E aí ele volta a subir. Inversão de polaridade, ok? As resistências atuando como suporte no futuro, tá bom? Quando essa região que foi testada é perdida, como nessa posição, há um indício de que a força vendedora está maior, né, do que o esperado, e por aí deve vir uma inversão de tendência, como acontece na sequência, tá bom? Quando o preço sobe e ele volta para testar como suporte uma resistência anterior e respeita, há um indício de que o preço vai continuar subindo, tudo bem? Essa representação gráfica que eu fiz, gostaria de deixar claro que a representação gráfica deve marcar uma faixa de preços, não é uma linha, né? Tá? Então você observa onde tem pavio, nas barras iniciais, né? Pavio, né? Até o limite dos pavios, pode ser marcado como resistência, né? E até onde o preço começa a voltar, tá bom? Observe que é uma faixa de preço, né? Que vai da ponta do pavio até o início do corpo, tá? Das primeiras barras. Tudo bem? Esses são os suportes e resistências estáticos, né? Que são marcadas em uma faixa, são marcados em uma faixa de preço. Existem também os suportes e resistências dinâmicos. Inicialmente eu vou falar das médias móveis, tá bom? Tenho aqui esse gráfico que traça médias móveis e bandas de Bollinger, tá bom? Aqui no caso nós temos a banda de Bollinger de 20 períodos com 2 desvios. Você pode usar também com 3 desvios, tá? Eu prefiro usar só com 2 desvios. Observe que em 90, 95% do tempo os preços respeitam o espaço entre as bandas de Bollinger, tá? O que isso significa? Que quando ele tocar a banda de Bollinger eu devo vender, eu devo comprar? Negativo, tá? Apenas uma referência para que você não opere na direção do movimento quando ele já estiver fora da banda de Bollinger, porque ele está provavelmente esticado demais e haverá uma correção. Por exemplo, nesse ponto, né? O preço começa a subir, tocou a banda de Bollinger aqui. Se você compra nesse ponto por conta desse rompimento, né? Você vai passar um certo calor, né? O preço pode voltar aqui, porque bateu na banda de Bollinger e 95% do tempo o preço respeita o interior da banda. No caso aqui ele foi seguindo a média de 9, né? Exponencial, sem romper a banda também, né? Toda vez que ele rompe a banda aqui, ó, como nessa posição, ele anda de lado para voltar para dentro da banda, ok? Beleza, esse aqui é a banda de Bollinger, é um exemplo de suporte e resistência dinâmico. Observe que aqui também, como suporte, né, toda vez que ela fura a banda para baixo, ela tende a andar de lado para voltar para dentro da banda. E fura para baixo, tende a andar de lado para voltar para dentro da banda. E assim por diante, tá? Então, observem isso aí nos seus gráficos em momentos futuros para tomar decisões melhores de compra ou de venda. Aqui ainda nós temos a média de 20 períodos aritmética, tá bom? Funciona também como a referência da banda de Bollinger nesse caso. A média de 20 períodos é uma média que é muito útil, né, para definir tendência, tá? Ela ajuda você a marcar a tendência. A média de 20 está virada para cima, nós temos uma tendência de alta.
média de 20 virada para baixo, começa a se formar uma tendência de baixa. Portanto, quando eu tenho a média de 20 virada para cima, eu quero atuar na ponta compradora. Quando eu tenho a média de 20 virada para baixo, eu quero atuar na ponta vendedora. Já a média azul, essa média aqui que eu pintei de azul, ela é uma média exponencial de 9, que serve como um guia, né? Ou seja, para mim ela serve para captar movimentos mais curtos. Toda vez, se eu estou comprado aqui nessa posição por conta desse rompimento, né? E o preço, porventura, vem para baixo da média de 9 exponencial, eu vou sair dessa posição comprada, porque eu posso estar sofrendo uma correção maior, tá bom? O stop, ele pode evoluir à medida que a sua operação evolui. E essa média de 9 exponencial serve muito bem como uma referência para stop de posições compradas ou vendidas, como por aqui. Estava vendido, o preço veio para cima da média de 9, fez ela virar, eu saio da posição vendida. Tá bom? Ok. Temos uma média mais longa aqui, que é a média de 200 períodos. Ela serve como uma referência, né, para operações mais longas. Tá? Observe que ela, a maior parte do tempo, o preço passou para baixo dela, vai ficar passeando embaixo dela durante muito tempo. Quando o preço rompe, é muito difícil romper essa média de 200, né? São 200 barras, né? A média de 200 ela é a média dos preços de 200 barras anteriores ao ponto cotado atualmente. Tá? Então, quando ela rompe essa barra, é sinal de que essa média é sinal que os preços efetivamente vão mudar de polaridade, vão mudar de posição. Tá? Então, eu nunca entro numa operação quando o preço está encostando na média de 200 pela primeira vez. Dificilmente vai romper direto. Tá bom? Ok, então falamos dos suportes e resistências dinâmicos. Né? Observe que tanto as médias quanto o Bollinger são ora suporte, ora são resistência. Então, depende se o preço está trabalhando abaixo das médias, ela vai atuar como resistência. Se o preço está atuando acima das médias, ela vai atuar como suporte. Tá bom? Ok. Então, por fim, queremos saber qual é a confiabilidade que uma média ou que um suporte dinâmico, um suporte, né, estático oferece. Então, nós temos que considerar o seguinte, o time frame. Então, eu estou operando, inicialmente, se a operação é intraday, dentro do mesmo dia, eu costumo utilizar o time frame de 5 minutos. Então, para eu definir meus suportes e resistências, eu subo um time frame, eu vou lá para os 15 minutos e marco aqui os suportes e resistências no time frame de 15 minutos. Tá bom? Então aqui eu tenho, olhando para o passado, né, a abertura de hoje, eu tinha esse suporte aqui. Observe que o preço bateu nesse suporte, andou de lado. Quando ele perdeu o suporte, ele não voltou mais para cima. Certo? Era uma resistência inicialmente, passou a ser suporte aqui. E aqui, quando ele perdeu o suporte, o preço veio até lá embaixo. Um outro suporte aqui fez também com que o preço, né, parasse de cair, cumpriu sua função, até porque trabalhou junto com a média de 200, segurou os preços, mas quando rompeu o suporte, não voltou mais para cima. Tá? Agora esse suporte vai ser testado aqui como uma resistência novamente. Tá? Tanto a média de 200 quanto essa região de preço vão atuar como resistência. O preço já está andando de lado para verificar se vai ter força para subir ou se vai proporcionar novas quedas. Tudo bem? Então, quanto mais próximo no tempo, mais confiável é o suporte. Mas os suportes e resistências, todos eles foram feitos para serem rompidos, né? Não quer dizer que vão segurar os preços para sempre, né? Quanto mais vezes um suporte ou uma resistência atuar e for eficiente em fazer com que os preços o respeitem, mais confiável ele se torna, até que em algum determinado momento ela será vencida. Tá? Então, ok? Então, a distância no tempo e a quantidade de toques, né? Por exemplo, aqui, ó, teve um toque, teve 2 toques e aí já perdeu.
né? Se nós temos um suporte com 3, 4, 5 toques, ele se torna mais respeitável, né? Mais importante. Tá bom? Então, dessa forma, nós encerramos esse conteúdo e voltamos para a tela de encerramento. Um grande abraço a todos. Bom, galera, vamos falar aqui dos níveis de Fibonacci. Uma informação que ficou faltando, eu gostaria de complementar. Os níveis de Fibonacci são referências, né, baseadas nos números mágicos de Fibonacci. Você tem uma vasta literatura sobre isso. Eu gostaria de abordar aqui. Você marca com essa ferramenta de níveis de Fibonacci da última perna, né, de alta e observa onde serão as prováveis retrações na próxima onda na perna de baixa. Ou seja, eu tenho essa perna aqui que saiu de 105.690, foi até 109.375. Provavelmente ela vai recuar até 107.952 se fizer um recuo considerado leve. Pode voltar até 107.516 se fizer um recuo intermediário, aceitável. Agora, se ela perder 107.082, há um sério risco dessa tendência ser revertida, tá bom? Então, esses níveis servem como referência, né? E até mesmo como suportes intermediários, né? Você observa aqui, nessa faixa de preço, tinha um suporte anterior, né? Era uma resistência que virou suporte, que fez com que os preços parassem, mas também tinha o nível de 50% de Fibonacci, tá bom? Era isso aí que eu queria complementar. Vamos voltar para a tela de encerramento. Um abraço. Bom, galera, agora que nós já entendemos tudo sobre suportes e resistências, ou quase tudo, gostaria de checar com vocês aqui, ó. Todo mundo está ciente e é capaz de traçar uma resistência, identificar os pontos, níveis de preço nos quais os preços retornaram após um fluxo vendedor? Vocês conseguem identificar e traçar no gráfico níveis de suporte? Olhar para o passado, identificando pontos ou níveis de preço onde entrou pressão compradora e os preços deixaram de cair e voltaram a subir? Vocês sabem que suportes e resistências são traçados como referências, que eles podem ser rompidos, mas servem como referências de preço para você traçar seus objetivos e traçar seus limites de stop. E assim prover um bom gerenciamento de risco. Vocês entenderam como as médias móveis podem atuar como suportes e resistências dinâmicas? É isso aí. Aprendam mais sobre isso, utilizem mais isso aí nos seus estudos para desenvolver a habilidade de operar de forma segura. E por fim, nós tratamos sobre os níveis de Fibonacci, os números mágicos de Fibonacci. Existe muito conteúdo interessante sobre isso. Aconselho você a procurar mais informações. Aqui mesmo no canal, no futuro, eu vou trazer vídeos somente sobre Fibonacci, de forma que você vai entender de onde veio esse conhecimento e como isso foi aplicado na análise técnica. Então, assim a gente encerra esse vídeo. Eu desejo a você muito sucesso nas suas operações futuras. Acompanhe conosco em 2020 as operações online, né? Se Deus quiser, e também os fechamentos, encerramentos de pregão. Eu peço a você a sua colaboração, que você se inscreva em nosso canal, assine todas as notificações e compartilhe o nosso link, para que a nossa mensagem chegue mais longe. Eu me chamo Sérgio Batista e esse é o canal Sucesso e Finanças. Até o próximo vídeo, irmão. Um abraço.